Bom, porque nós trabalhamos com esse assunto de emagrecimento e gostamos tanto dele, se já tem tanta gente trabalhando por aí, tantos métodos, né? O que acontece com o emagrecimento? A indústria, ela se aproveita muito do emagrecimento, né? Então ela ainda pega muitas pessoas pelo caminho com o chá mágico, o alimento mágico, todo esse tipo de coisa. Então por isso que o emagrecimento é um assunto recorrente, porque a indústria muitas vezes está nos enganando. E se a gente não tem um pouco mais de entendimento no assunto, a gente acaba se enrolando. Então a gente está aqui para falar para vocês a realidade. Boa noite, meninas. Eu pedi o meu esposo no dia das mamães. É muito bom mesmo. Deixa eu continuar aqui, depois a gente conversa mais um pouquinho. Bom, e o que acontece? O sobrepeso, a obesidade tem crescido de forma assustadora no Brasil. Nós somos o 5º país do mundo com maior número de pessoas com sobrepeso. É muita coisa. O 5º país. Em algum lugar a gente tá lá na frente, né? Mas não é numa coisa boa, é no sobrepeso e na obesidade. Entre 2006 e 2018, a obesidade cresceu cerca de 67%. E não precisa ir longe pra gente ver isso, né? Pega uma foto antiga, ou quando você reencontra um amigo de muito tempo, o pessoal da escola, da faculdade, tá todo mundo acima do peso. Cresce muito, é um número muito assustador. E é uma coisa que a maioria das pessoas vai falar, não queria, né? Não queria estar com sobrepeso, não queria ter chegado até aqui. Mas a gente acaba se enrolando na vida e entrando dentro dessa triste estatística. Mas não é o fim, né? Tudo que vai, todo caminho que leva, traz de volta. Então é isso que nós estamos fazendo com o nosso treinamento Mulher 360. E eu falei para vocês no vídeo sobre aqueles alimentos que a gente ama comer e não fica sem. Então, geralmente, esse tipo de alimento, o que é? É o doce, quem gosta, né? De um docinho, de um chocolate, de um doce caseiro, que seja. E tem quem tem o paladar mais pro salgado. Ah, eu não resisto a uma coxinha ou massa, né? Uma macarronada, um pastel, um pão francês. A maioria dos desejos, né? A maioria dos alimentos preferidos de todo mundo envolve açúcar, né? Porque o salgado, ele é o carboidrato, né? Na questão da farinha branca, da massa, ele é o carboidrato. Então, o açúcar, o carboidrato, ele tá envolvido. Se tiver alguém aí que não gosta, que esse tipo de alimento que eu falei não é um dos preferidos, me fala, que a gente vai ver aí que você é uma exceção. Porque a maioria vai sim envolver alimentos que tem muito carboidrato, que tem muito açúcar. Eu sou do doce. A maioria das pessoas, né, gosta muito de doce. E aí tem as do salgado, as massas. Ah, eu não ligo para doce, mas eu não resisto a uma massa. É um carboidrato, é um tipo de açúcar. Então, todos esses nossos desejos compulsivos, né, que a gente fala, eu não aguento ficar sem, eles estão ligados ao carboidrato. E a gente vai entender a diferença desse pensamento, né, de compulsão e do pensamento correto, que é a impulsão. A maioria das vezes nós agimos por impulso. A Helena tá falando aí da comida fácil. A comida fácil é puro carboidrato. O McDonald's, facinho, passou lá e pegou, o Burger King, tudo envolve o tal do carboidrato. Alimentos ultraprocessados, né? É comprovado, lá no mesmo artigo que fala sobre esse aumento de pessoas acima do peso, fala também que é pelo aumento dos alimentos ultraprocessados, no caso, que tem muito carboidrato ou carboidrato e gorduras ruins. Aí é uma dupla que não tem
não tem como lutar contra muitas vezes, né? A gente fica ali amarrada e a gente vai se viciando e vai cada vez se sentindo mais fraco perante. Eu não consigo lutar, eu não vou conseguir sair porque eu gosto muito de determinado alimento. E o que acontece com o carboidrato quando nós ingerimos? O açúcar, né? Carboidrato, vamos falar assim, açúcar de um modo mais fácil de entender. Quando a gente come muito açúcar, ele cai ali no nosso corpo, o nosso pâncreas já, na hora, o cérebro já avisa o pâncreas, vamos produzir a insulina, um hormônio que serve como uma chavinha para colocar esse açúcar dentro da célula. Então, na hora que o carboidrato tá na sua boca, você tá mastigando, ele é o único alimento que já começa na boca. Ele já avisa, o seu cérebro já vai avisar. Pâncreas, produz a insulina porque a dona Mayara tá comendo muito doce e a gente precisa colocar todo esse açúcar para dentro da célula em forma de energia. E aí onde que tá o X da questão? A gente não precisa mais de tanta energia, que hoje a gente não precisa levantar nem para trocar o canal da TV, nem para carregar o celular, né? Aqui na minha casa eu deixo uma extensão lá da tomada no sofá para carregar. Então a gente tem esse alto consumo de carboidrato, né? Independente se é ruim ou bom, a gente consome mais carboidrato do que a gente precisa. A gente não precisa de tanta energia dessa forma. E tem outros alimentos que também produzem energia, mas a gente vai falar outro dia. Vamos continuar aqui no carboidrato. Então você comeu muito carboidrato, alimentos, né, com muito carboidrato, açúcar, foi muita insulina lá para sua corrente sanguínea, rapidinho, na hora que esse açúcar sobe, a insulina já sobe atrás para com a sua chavinha abrir a porta e entrar dentro da célula e na mesma velocidade que ela sobe, ela cai. Então a gente fica num ciclo vicioso, porque ela caiu, pronto, já vai te dar a fome e a vontade de comer mais. É muito rápido esse processo, por isso que a gente fica com aquela sensação. Comer um prato de macarrão, a macarronada é a clássica, né? Comer um prato de macarronada, daqui uma hora eu já tava com fome. Porque é um carboidrato de fácil absorção ali pelo seu corpo, de rápida absorção. Então a insulina rapidinho já joga lá para dentro da sua célula e já pede de novo. Então, esse tipo de carboidrato, esses carboidratos simples, ele tem um alto índice glicêmico. O que é o índice glicêmico, Mayara? É o indicador da velocidade que esse carboidrato vai entrar dentro da sua célula. Por isso que quando nós estamos em processo de emagrecimento, nós precisamos ingerir alimentos que tenham um baixo índice glicêmico, que vai demorar esse processo, porque nós vamos ficar mais saciados, mais tempo. Se a gente ficar comendo farinha branca, bolachinha de água e sal, né? Não, vou comer só uma bolachinha de água e sal, é fitness. Você vai querer comer um pacote e vai viver naquela fome, já vai começar a ficar estressada. Então a gente tem que dar sim atenção, porque é o metabolismo do nosso corpo, a gente precisa entender. Então isso que acontece com o carboidrato simples, esse que nós encontramos nos alimentos muito industrializados, na farinha branca. Ele tem esse alto índice glicêmico, rapidinho ele sobe, rapidinho ele cai e você tá com fome de novo. Então a gente precisa evitar esse tipo de carboidrato quando a gente está no emagrecimento, que é o que nós estamos fazendo agora, né? Reduzindo o peso, tendo uma vida mais saudável. Bolachinha de água e sal. Bolachinha de água e sal é um veneno, nem pensar. Farinha branca e até a integral, não pode. Mas e aí, Mayara, eu preciso abolir, o carboidrato é um vilão, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida agora? Sabe o que torna ele um vilão? A nossa relação com ele, né? É aquela velha história, tudo que a gente dá muita atenção, ela cresce muito, em tudo na vida da gente. No nosso relacionamento, no nosso cuidado com nossos filhos, numa planta que seja, né, que você compra. Tudo que você dá muita atenção
cresce muito. E esse que é o problema. O carboidrato se torna um vilão porque nós perdemos o controle da nossa relação com ele. Então não existe essa de, um alimento é péssimo, vai acabar com o meu emagrecimento, olha, é isso que está atrapalhando. Não, é a relação que nós temos com esse alimento. Você pode comer de tudo, mas a relação que você tem com esse tipo de alimento. E o que acontece quando você dá muita atenção ao carboidrato? Além dessa questão do emagrecimento, de sentir mais fome, nunca estar saciado, vai ter também a questão que o que mais mata no mundo são as doenças não transmissíveis, que são as doenças do coração, as doenças renais, a diabetes e tudo isso, quem é que acende ali o pavio? É o excesso de carboidrato. Aí você vai poder me falar, mas Mayara, eu tô acima do peso, mas os meus exames, tá tudo dentro, então não tem problema. Então, mas e aí? Você está acima do peso e a Maria está dentro do peso dela. Quem tem mais predisposição? Você. Então você já está um ponto na frente. Você já está na fila. Outro ponto que nós esquecemos sempre. Não sei se acontece com vocês prestam atenção nisso. Eu tenho 28 anos. Quando eu fazia faculdade, tinha 21 anos, eu chegava da faculdade morrendo de fome. Eu comia o que eu encontrava pela frente, eu deitava e eu dormia igual um anjo para acordar no outro dia cedo para trabalhar. Agora, se eu invento de um dia comer uma coisa um pouco mais tarde, na hora que eu deito eu não consigo dormir. Começo a passar mal. Por quê, gente? Desde o dia que a gente nasce, a gente começa a envelhecer. E os nossos órgãos vai junto. Então, hoje você tem 40 anos e você não tem nenhum problema, mas quando você tiver 50 e o seu pâncreas, né, vai estar na mesma atividade para produzir essa insulina ou você já vai ter desenvolvido aí uma diabetes, uma resistência insulínica? Então, tem isso. A gente não passa tudo muito rápido e a gente não para pensar nesse tipo de coisa. Nós estamos envelhecendo. E como que nós queremos envelhecer? Não dá para começar a pensar no envelhecimento quando você estiver lá na terceira idade, com 60 anos. Não, se você não pensar antes, você vai sofrer. Não vai ter jeito, infelizmente. Aí você vai poder desenvolver esse tipo de doença que eu falei, que são doenças crônicas. Não tem cura. Desenvolveu, não volta atrás. Pode controlar, pode ter controle, pode ter medicação, mas não volta atrás. Então, o carboidrato, ele é vilão no sentido de excesso para a porta de entrada para esse tipo de doença, que é muito sério. O açúcar, ele é um vício, né? É uma substância viciante. Ele foi feito um teste com ratinhos, tadinho dos ratinhos, ficaram todos viciados em açúcar, comendo açúcar todos os dias por 15 dias, eles ficaram viciados. Tem estudos que mostram que o consumo exagerado do açúcar vai incentivar uma dependência igual a uma droga, uma cocaína. A gente não para pensar nisso. Então, a gente precisa pôr o pé no freio enquanto há esperança. Enquanto a vida é esperança, né? É isso que a gente apronta. Isso é uma coisa, né? Tem várias outras aí, que se a gente for falar, a gente vai longe aqui. Tem estudos que apontam que o excesso de açúcar atrapalha o sono, dormir bem. Não sei se alguém tem problema aqui. Uma pessoa falou lá no grupo, agora eu não lembro quem que é, que tem problema para dormir. Porque esse pico muito alto de insulina, muito rápido, vai liberar hormônios ali na corrente sanguínea que vai atrapalhar o seu sono. É muita coisa que envolve. Por isso que a gente tem que mudar essa relação. É como eu falei, vou abolir, Mayara? Vou abolir essa minha relação com o açúcar e agora? Não, mas você precisa saber como se relacionar. É igual aquela amiga que você gosta, mas é fofoqueira. Aí você pensa, eu gosto tanto da fulana, mas ela fala demais. Então, sabe o que eu vou fazer? Vou encontrar ela às vezes.
só nas festas em família ali com todo mundo. E vou continuar vivendo bem com ela. Mas eu sei que se eu encontrar ela todo dia, não vai dar bom. Então é assim que você tem que pensar. Tem que se afastar, não tem outro caminho. Mas aí você pode me falar, ai Mayara, então, eu tô viciada. É isso mesmo. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? E aí não tô dormindo bem, não consigo ficar sem a minha farinha branca, sem o meu arroz, sem o meu pão francês, sem o meu chocolatinho. Então, agora a gente vai reverter esse caminho. Vai ser difícil? Um pouco. Pode doer um pouquinho? Pode também. É um processo de mudança. Quanto tempo você demorou para chegar nesse corpo que você tá hoje? Há quanto tempo você vem se alimentando mal? Então é como eu sempre falo, o caminho que vai dá para voltar, mas qual que é o tamanho desse caminho? Se você tá há 10 anos aí não cuidando da sua alimentação, da sua saúde, você não pode querer voltar em 10 dias, não tem como. Então a gente precisa ter essa constância para reverter. É possível. Vai doer, vai ser incômodo, toda mudança é incômoda, não tem jeito. Mas dá para reverter. E é para isso que nós estamos aqui, para ter uma mudança. Se não fosse para ter mudança, a gente tava cada uma, né, fazendo o que a gente fazia. Então, para tratar a nossa dor, cada uma tem a sua dor, cada uma sabe a importância do emagrecimento para si, que seja para saúde, que seja para estética, não é feio, a gente tem que se cuidar. A gente tem que se cuidar. O emagrecimento, ele melhora sim a estética. Eu não falo de um emagrecimento doente. Se ele não melhorasse a estética, não ia ser tão natural para o nosso corpo. Porque é natural para o nosso corpo, quando você começa a se alimentar bem, ele manter ali o que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio. E esse equilíbrio vai levar ao emagrecimento. Então a estética é importante, a estética é saúde. Então a gente chegou onde nós estamos agora com as nossas dores e a gente vai reverter esse caminho. A gente vai ter paciência com a gente mesmo, porque não é da noite pro dia, mas tem como reverter. E a gente tem que começar, ó, trabalhar aqui, trabalhar o nosso cérebro. Esse bonitinho que quer nos sabotar o tempo todo. Porque aí o que acontece em relação ao doce, que está muito ligado à nossa forma de pensar, o nosso cérebro. A gente sempre come um doce, a maioria das pessoas, tá pessoal? Eu falo sempre, mas é a maioria, eu sei que existem exceções. Mas eu me enquadro, já me enquadrei nisso daí. Come sempre por um motivo, sempre por um motivo. Olha, eu tenho que comer esse doce porque depois do almoço pede um docinho. Ah, eu tenho que comer essa barra de chocolate porque eu tô de TPM. Ah, eu tenho que comer essa coxinha, gente. Hoje o dia foi tão estressante no meu trabalho. É terça-feira, é quarta-feira ainda, mas eu tenho que comer. A gente sempre tem um motivo para comer. Nunca é porque a gente quer, a gente sempre tem um motivo. E esse motivo vai virando muletas na nossa vida. A gente começa a ficar escorada nessas muletas. Aí o que acontece? Você sempre vai ter um porquê comer. Eu tenho que comer por causa disso. Eu tenho que comer porque eu fui na casa da minha tia e ela me ofereceu, que feio recusar. Eu tenho que comer, eu tive que comer. Então, e aí a gente vai se escorando nessas muletas e quando a gente tá com a muleta, a gente vira a vítima da situação. E a vítima da situação não faz nada. Quem é vítima, o que faz? Quem é vítima fica parado, não é mesmo? Fica ali esperando que alguém venha salvar. E na relação da alimentação, a gente tem que entender que nós não somos vítimas. É a primeira coisa que vai mudar esse quadro. Nós não somos vítimas da situação, do estresse, da TPM. Cada um tem o seu paladar. Como eu disse aqui no começo, eu amo doce. Isso não vai mudar, é o meu paladar. Vai ter as pessoas que amam salgado. É o paladar. Quando a gente aceita que a gente gosta de comer, que é prazeroso, porque a indústria não ia fazer alguma coisa de sabor, de paladar ruim. Quando a gente aceita que a gente gosta, a gente consegue controlar. Aceitar e controlar são diferentes, mas são complementares.
Quando eu saio da posição de vítima e falo, não, eu comi porque eu gosto, porque o meu paladar é mais puxado para isso e eu estava com vontade ali no momento e eu acabei comendo. Tá entendendo, meninas? Tá acompanhando o raciocínio? Quando vocês devem estar tudo cozinhando, né? Porque vocês não estão mandando mensagem aí. Quando você aceita o seu paladar, quando você sai da posição de vítima e toma a rédea ali da sua situação, olha, eu gosto de comer, eu como porque é bom, eu como porque meu paladar, né, é mais puxado para isso. Assunto difícil, porém muito importante. Verdade, Valéria. O meu paladar gosta mais? A gente sai da posição de vítima, toma a rédea da situação. E aí nós vamos tomar a rédea da situação e resolver. Pode ser difícil, pode ser doloroso, pode levar um tempo, mas tem solução. Se a gente não toma rédea, a gente fica sempre ali procurando uma desculpa, sempre ali na posição de vítima. Então eu como porque eu como porque é prazeroso. Então eu aceito que eu como e agora eu vou mudar. Pode ser dolorido, pode ser desafiador, mas o controle tá na minha mão. Eu vou comer quando eu achar que convém, eu vou deixar de comer quando eu achar que eu não devo que comer. Porque o que acontece? Que nós precisamos entender. A maioria das pessoas querem um corpo, querem uma saúde, mas os hábitos condizem. Os seus hábitos condizem com o corpo que você quer ter? Com a saúde que você quer ter? Mel tá observando, ainda não tá cozinhando. Oi, Lu! A maioria das pessoas querem uma coisa, mas os hábitos não condizem. Então, a gente precisa mudar esses hábitos. Então, o que aconteceu enquanto você tinha muleta? Você estava nervosa, você comia o doce. Eu estou usando o exemplo do doce, que é o mais clássico, mas pode ser qualquer alimento. O que aconteceu? Você acostumou o seu cérebro a toda vez que você sente um sentimento desconfortável, você se alimentar. E esse é o pior sabotador que tem. Você ficar achando um motivo para comer e não simplesmente porque você gosta. Então, a gente precisa encarar isso de frente. Bom, e aí o que eu vou fazer, Mayara? Eu assumi, eu gosto mesmo e eu preciso controlar, não tem jeito. Primeiro, não faz bem pra minha saúde. Não faz bem pra minha saúde. Pessoal, eu falo tanto isso, eu bato tanto nessa tecla. Somos mulheres, a maioria de vocês mães, aí chefes de família, que tem as suas mães, os seus pais, quem cuidam das mães, dos pais, a Indy estava falando hoje que tá cuidando do pai dela. A gente tem tanta coisa na nossa mão e a gente não cuida da nossa saúde, a gente vai se denegrindo. Qualquer uma de vocês que faltar vai fazer muita falta, não é? A gente não para pensar nisso, a gente não se cuida, a gente não cuida, a gente troca a nossa saúde por conta de um McDonald's todos os dias. É isso que a gente faz. Então vamos lá. Assumir que eu gosto mesmo, chega, não vou me sabotar mais, não é porque eu tô nervosa, não é porque eu tô ansiosa, não é porque eu tô estressada. Gente, um dos lugares mais estressantes no mundo, Japão, o pessoal lá não tá acima do peso, tá longe da gente. Lá o povo só trabalha, né? Lá então, provavelmente o pessoal tem mais sensação ainda que a gente, que não tem tempo pra nada. Tá todo mundo dentro do seu peso. Então, vamos assumir, parar de sabotar. Então, tem 3 dicas pra gente começar essa mudança. É o que eu falei. Paciência, paciência com você. Você foi por um caminho muito tempo, agora a gente tá voltando. Então, vamos aprender, vamos executar com paciência. O primeiro de todos, a gente tem que saber controlar. A gente tem que parar com esse pensamento fatalista. Eu não vou comer um pedaço de bolo, sabe por quê? Porque eu quero comer o bolo todo. Ah, não, eu não vou comer um chocolate, não, porque eu quero comer a barra de 1 quilo inteira. Não, a gente precisa parar com isso. Você tem que ter controle sobre você, sobre a sua vontade. A maioria das pessoas, elas nem prestam atenção no que estão comendo. A gente só sente o gosto enquanto o alimento está na nossa boca. Passou daqui, você já não sente mais nada. E a gente, ó,
come tudo correndo. Então a gente precisa aprender a controlar. Se você tem o hábito de comer 2 pedaços de bolo quando você vai num aniversário, come um. A gente precisa parar com esse pensamento extremista, porque quem tem pensamento extremista não sai do lugar. Se eu vim aqui para vocês e pousar de a doutora da vida saudável, vai ser só uma pose mesmo, porque não dá pra ser. Eu não como só legume, fruta e verdura, não dá. Eu caio às vezes. Eu amo um açaí, um McDonald's. É a vida. Então você tem que saber controlar, entendeu? Então sem pensamento vitimista, sem fatalista, eu digo, sem loucura. Ah, eu não aguento. Se for pra comer, olha, eu nem vou no aniversário. Eu ainda tava falando com uma pessoa essa semana. Vai. Tenta curtir o momento e na hora de comer, coma controladamente. Veja, sinta o sabor na sua boca, a textura, sem loucura, sem viver como se hoje fosse o último dia. Não é, graças a Deus. O nosso cérebro quer falar pra gente toda hora, ó, come porque você nem sabe que você vai acordar amanhã. Mas 99,9% das pessoas acordam, graças a Deus. Entre elas nós, se Deus quiser. Então para com isso, não é o fim do mundo, não precisa comer igual um doido, como se o mundo fosse acabar. Você precisa sim aprender a controlar. É muito mais fácil controlar do que você querer tirar 100% da sua vida. Então, olha, eu tenho um aniversário sábado, hoje é quarta-feira, eu tô com muita vontade. Vamos controlar, tá chegando. A vontade vem e vai embora. Igual a Laís estava falando pra gente segunda. Vamos distrair a nossa cabeça. Vamos procurar alguma coisa pra fazer. Vai fazer uma coisa bem chata na hora que você tiver com vontade de comer doce, passar roupa. Você esquece. Então a gente precisa aprender a controlar. Sem pensamento fatalista. Isso é fato. Pega um prato menor, come mais devagar, respira enquanto você está comendo. Mata aquela vontade da hora, né? Uma quantidade menor. Essa é a primeira dica, tem que controlar. Segunda dica, você precisa ficar sem ele. Pensando que é um vício, o que a gente faz pra gente se controlar do vício? A gente se distancia dele. Então você precisa sim se distanciar. Nem agora que a gente tá em quarentena, tá tudo fechado. Então não tem nenhuma razão para você ter o chocolate, né? Tô dando um exemplo do doce. O chocolate na sua casa, ir no mercado no dia da sua compra mensal e comprar um monte de chocolate, não tem porquê. Porque ele vai estar ali na sua mão, você vai querer comer. Ai, Mayara, mas eu tenho criança em casa. Criança também não tem que comer chocolate todo dia, bolacha recheada todo dia. Muito tempo as pessoas falavam isso pra mim, né? Eu ficava pensando, né? As pessoas falavam, ai, eu não resisto à bolacha recheada, que é outra coisa que eu gosto. Aí a pessoa falava, ai, mas na minha casa tem, porque eu tenho criança. Peraí, não é assim. Aí você tá cuidando de você e do seu filho. Como que faz? Claro que é como eu acabei de falar, a gente não vai viver num mundo, né? Trancado, olha, criança, coma só maçã. Que judiação, né? Mas não é uma coisa para ter na sua casa, não é uma coisa para você dar no café da manhã todo dia pro seu filho. Então você tem que se distanciar, você tem que dificultar o acesso. Quando não tem em casa é a chave. Para mim, essa dica é a que mais funciona. A minha casa nunca tem nada. Quando vem a pessoa que limpa aqui a minha casa, é minha tia, ela tem bastante intimidade comigo. Ela fala, eu passo fome lá na casa da Mayara, não tem nada, só tem ovo. Eu falo, cozinha um ovinho aí e almoço um ovo e uma salada. Porque se eu tô com aquela vontade, eu sei que eu tenho que ir lá buscar, eu já consigo pensar, mas peraí, qual que é o meu objetivo? Né? Olha, essa semana eu tô um pouco acima do peso, domingo é dia das mães, eu sei que eu vou acabar comendo um pouquinho mais, vai ter um café da manhã com a minha família, então peraí, né? Até eu ir lá comprar, então dificulte o acesso, você precisa ficar sem, você consegue, você precisa ficar. Só banana. Quem lá, o seu neném gosta de banana? O Lucas? Menino lindo da prima, isso mesmo. Tem que comer saudável, a sua criança, onde já se viu, a pessoa cuida de si. É que nem aquele meme, né, que tem pra todo lado, que você dá água pra planta e dá Coca-Cola pro seu filho. Olha como os valores estão invertidos. Os valores estão invertidos, pessoal, eu saindo um pouquinho do tema. As pessoas, se você falar pra alguém, não fala, tá? Pelo amor de Deus.
Mas se você falar pra pessoa, a tia Má, é verdade, tem que ter banana. Ela tá até fitness. Se você falar pra pessoa que você tá fazendo uma reeducação alimentar nessa quarentena, a pessoa vai falar, o quê? Você tá maluca? O pau caindo na folha aí no mundo e você fazendo reeducação alimentar? Você vai ficar doente, o corona vai te pegar. Os valores, as pessoas estão pensando, os pensamentos totalmente distorcidos. As pessoas acham que saúde é se empanturrar de comida. Olha como que tá comer, se empanturrar de bolacha, pão com mortadela, suco de saquinho. É isso que as pessoas acham. Tá totalmente invertido. Eles acham que emagrecer é doença. Sendo que o emagrecimento hoje, ele é saúde. O emagrecimento hoje, ele não é ligado à quantidade. Tanto que a Mayre fala muito lá isso, né? Ó, se você quiser comer um pouquinho a mais, pode comer. Ele é ligado à qualidade. Então, é isso que você tem que pensar. Qualidade do alimento que você tá comendo. Ale, o começo é assim mesmo. A Ale tá falando que tá quase surtando, mas você não vai. A gente tá aqui, vai te ajudar. Continua firme, mantém essa bicha aí bem longe da sua casa, dificulta o acesso a ela. A Vivi falou, verdade, já faço isso há algum tempo. Evito ter em casa para não sofrer a tentação. Tá fácil ali, não tem como. Então a gente precisa controlar, parar com o pensamento extremista. E a gente precisa evitar o acesso. Se eu tenho, eu vou comer sábado, gente. Pra que eu vou comer hoje? Calma, né? A alimentação, eu sempre falo isso. É prazer? Lógico que é, mas não é só prazer, não. A gente come pra se nutrir. A gente quer prazer, quer tirar todo o prazer da vida na alimentação. Ter todo o prazer da vida na alimentação. Não é assim. A gente não pode ter esse pensamento. A gente tem que nutrir o nosso corpo. Ah, eu não aguento comer tal alimento. Tipo, eu não aguento tomate. Gente, não é assim. É nutriente. Então, a gente tem que ter esse pensamento. Então, a gente vai controlar e a gente vai... A Lê tá focada, é isso mesmo. E a gente vai ficar sem, né? A gente vai evitar ao máximo. Terceira dica, a gente vai substituir. Essa, pra mim, é a terceira dica mesmo. Olha, eu não estou aguentando. Quase tudo nessa vida dá pra substituir. Então, se você é muito do doce e não tá aguentando, come uma fruta mais doce. Põe uma fruta lá no micro-ondas com uma canelinha, uma banana. Gente, uma delícia. Come uma fruta mais doce. Em último caso, come um doce mais fitness. Tem um doce da Mais Mu. Eu coloquei lá no meu Instagram. Eu vou mandar pra vocês. Vou falar com a nossa Nutri primeiro. Ele ajuda muito na vontade. Então, não tá aguentando mesmo? Tenta substituir. Você tá com muita vontade da Coca, Lê? Vamos dar uma enganadinha aí? Mandar um gás pra dentro? Coloca uma água com gás, espreme um limãozinho, coloca umas 3 gotinhas de adoçante, ó. Fica uma Sprite saudável. Então, a gente pode substituir. Eu gosto muito de salgado. Então vamos fazer um salgado com uma farinha integral. Vamos tentar trocar essa farinha. A Laís tem uma receita maravilhosa lá, você tá aí ainda? De uma torta de legumes. Fica maravilhoso. Tem substituição hoje em dia pra tudo. Então, a gente consegue sim substituir e dar essa tapeada aí que é muito bacana. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, Malu. Já me falaram para de fazer regime, vai ficar doente. Eu digo que não é regime, é comer certo, tá assim mesmo. Mas, Lu, quando você puder, evita a fadiga, porque olha, tem coisa que a gente não pode contar. As pessoas vivem querendo sabotar a gente o tempo todo. Tem coisa que a gente não pode contar nem pro marido. Deixa eu falar baixo que o meu tá ali. Que mesmo, às vezes, sem querer, ele vai sabotar a gente. Então, você tá fazendo regime, come esse doce aqui. Olha, menina, tô tão cheia. Comi tanto tal coisa hoje que não aguento mais, tô explodindo. Sai ali pela tangente que a gente fala, dá uma disfarçadinha. Não fica falando, não. Porque a maioria das pessoas estão paradas, querendo que todo mundo fique parado. A maioria das pessoas. Indy, eu mesmo não gosto de pepino, mas sei que era importante pra minha saúde. Pronto.
não dá pra comer, né? Tirando de um alimento que você tem muita aversão, mas dá. E eu amo pepino, sou a doida do pepino com tomate. Edna, controle, dificultar o acesso e substituir. Pronto. E é isso, vamos exercitar esses 3 passos. É o que eu falei, é exercício. É exercício pra vida. Então, Mayara, eu quero acreditar que nesses 30 dias vocês vão fazer certinho. Eu vou falar lá na frente. Lá na frente você ainda tá no processo de emagrecimento e você caiu. Ai, não deu, não aguentei, eu caí. Acabou o mundo. Não, você vai voltar. Você vai voltar. Não é porque, um exemplo, você comeu um lanche que você precisa comer um açaí de sobremesa e no outro dia cedo você acorda e come um pão com mortadela. Não. Quando a gente cai, o que a gente faz? A gente levanta. Então a gente não pode ter esse pensamento. Então é assim que a gente se exercita. Tem época que a gente tá um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais cansada. Tem época, querendo ou não, a gente vai estar com uma predisposição a mais para cair nessas tentações. E se a gente cair, a gente vai levantar. Porque é disso que é feito a vida. É disso que é feito o emagrecimento. É disso que é feito uma vida mais saudável. Agora a gente não pode pôr o pé na jaca na sexta-feira e parar só no domingo à noite e aí, não, na segunda-feira eu começo. Não pode. Caiu, levanta. Você não é fraca, você não é a pior pessoa do mundo, acontece com todo mundo. O que vai cair não vai te fazer mais fraca, mas o que vai te fazer forte é você levantar, é você voltar. Senão você vai ser só mais uma pessoa comum. Mas o que vai te fortalecer é você levantar. Entendeu, meninas? Eu tentei não ficar muito longa e tentei falar da forma mais simples possível para vocês terem essa noção. A Indy consegue se controlar bem. Parabéns, Indy. Eu tenho certeza que você trabalhou isso, não foi de um dia para o outro. Então a gente tem que trabalhar isso. Então é isso, meninas. Carboidrato não é vilão. Quem é vilão, quem o faz vilão é a nossa relação com eles. Então, a partir de hoje, nós vamos mudar essa relação. A gente precisa mudar essa relação. Sobre o controlar, tava até aqui pensando. Eu já tô com a fama aí, você já deve ter ouvido, que amo comprar uma blusinha, né? Tô assistindo, não tô perdendo os vídeos da Helena, porque eu preciso. Mas eu tenho R$100 pra comprar uma blusa. Vou lá na loja e eu gosto de 5 blusas. O que eu vou fazer? Eu vou comprar uma. Fazer o quê? Ou eu vou me endividar. Então é assim que a gente tem que pensar quando a gente vai se controlar. Calma, eu tô colocando essa meta aqui, eu vou comer esse pedaço de bolo. A gente se preocupa muitas vezes com, por exemplo, o nosso financeiro e não se preocupa com a nossa saúde. Indy, se eu estou um pouco estressada, como um pedaço de chocolate meio amargo. Ótimo, parabéns. Então é isso, meninas, temos que dar atenção, sim, ao que nós comemos. O carboidrato se torna vilão pela nossa relação com ele. A gente pode sim gostar, é normal o nosso paladar gostar mais de um alimento, mas a relação que a gente tem com ele é o que vai atrapalhar os nossos objetivos. Nós estamos aqui com um objetivo, então a gente tem que mirar nele. Se der uma escorregadinha, a gente volta, mas a gente tem que mirar. Senão a gente também vai vivendo naquele assunto, né? Toda vez que eu caí, gente, caí, tropecei. Não, a gente cai, a gente tem que ser mais forte e levantando. Certo, meus amores? Quarta-feira que vem eu volto. Vamos falar mais um pouquinho sobre os tipos de alimento, como controlar, sobre sensação de saciedade, sobre alimentos funcionais. Eu quero muito falar com vocês. E a nossa programação continua com tudo. Estou muito orgulhosa de vocês. Está lindo lá. E tô amando também as meninas que às vezes têm algum imprevisto e faz de outra forma, mas uma opção saudável. É assim que a vida acontece. É assim que a vida acontece. Se tem que comer o purê de batata doce, mas na hora só tem abóbora, eu vou comer abóbora. Então é assim que a gente tem que pensar mesmo. Está lindo de se ver. Prático. Estou amando. Continuamos na nossa programação normal. E domingo tem bate-papo comigo e com a Laide. Aí a gente vai conversar bastante, né? Sobre assuntos aleatórios, incluindo fritadeiras elétricas e cabelos que estão ficando pretos.
Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite. Aproveitem as suas famílias. Quem tem os seus filhos, aproveitem os seus filhos. Desfoquem um pouco da comida. Vai ler um bom livro. Vai dar risada. Vai fazer uma caminhada no quarteirão da sua casa. Foque em outras coisas. A gente tem tantos presentes na nossa vida, né? Eu, por enquanto, só tenho meu esposo, mas que ficou trabalhando o dia todo. Vai dar esse tipo de atenção. Vai cuidar do outro. E a alimentação vai servir ali para nos nutrir, no momento certo vai nos dar prazer, mas ela não pode ser o único prazer da nossa vida, tá bom? Um beijinho para todas, fiquem com Deus e a gente vai se falando lá no grupo.